Bem, pessoal, derivação implícita ocorre para as funções implícitas. Então, eu trouxe aqui para vocês a definição rapidamente do que é uma função implícita. Está aqui o destaque. Uma função em x e y igual a zero, igual ao valor nulo. Coloquei o número 1 para a gente explicar aqui. Se nós sabemos que y é uma função de x, ela vai ser definida implicitamente por essa função, por essa equação, quando em 1 você substituir y e termos uma identidade. Ou seja, substituindo y aqui, eu vou ter uma identidade. Claro que aqui o x e y estão associados. Não está clara a relação de dependência entre a variável y e x. E nesse formato de função y igual a x, a relação de dependência é muito clara. Y está em função de x. Y depende de x. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma função implícita. Observe que y e x não estão evidenciados. Então você não vê essa relação de dependência de y em relação a x. Então eu posso agora separar o y, né, que a gente pode tirar o MMC completo. Vai ser 3x ao quadrado mais y menos 3 vezes 4, 12, igual a zero. Cancelo aqui o termo, nós podemos separar o y, vai ser menos 3x ao quadrado mais 12. Ou seja, essa é a definida implicitamente por esta função. Essa é uma função em que você tem y dependendo de x, claramente. E implicitamente ela está aqui. Ou seja, esta é uma função implícita dessa função que é explícita. E como é que deriva essa função? Vamos ver então. Bem, pessoal, derivada da função implícita. Lembrando que a função implícita é definida da seguinte forma, né? F em x e y é igual a zero. Então, você não tem claramente que y é uma função de x. Vamos dizer que essa função define implicitamente uma função derivável y em função de x. Então, vamos determinar a derivada sem explicitar y. No exemplo anterior, eu explicitei o y e aí eu poderia derivar. Mas se você fizer isso, muitas vezes você perde alguma informação da função, da equação, ou também torna a derivação muito mais difícil. Então vamos ver esse caso aqui, ó. Sendo y em função de x, definido implicitamente por x vezes y ao quadrado mais 2y ao cubo igual a x menos 2y. Determine a derivada. Então, vamos ter que separar os dois por um processo de derivação. Derivada, faltou a linha. Derivada da soma, nós vamos derivar separadamente. Olha. Derivada de um produto. Aqui é como se fossem duas variáveis. Então tem que usar a regra do produto. Derivada de x vezes y ao quadrado. Então derivada do primeiro, derivada de x é 1 vezes y ao quadrado. Mais derivada, manter o primeiro, derivada do segundo. X vezes derivada de y ao quadrado, 2y. E como eu estou derivando aqui em x, eu tenho que indicar que tem uma derivada de y aqui. Mais 2y ao cubo vai ficar 6y ao quadrado. Então, derivo normal, mas olhe, aqui ainda tem uma derivada em y.
Então coloco a indicação. Derivada de x é 1 menos 2y, a derivada vai ser 2y derivada. Se fosse 2x seria 2. Então 2y derivada, já que eu tenho que indicar que ali ainda tem uma derivada de y. Toda essa derivação é em x, então eu tenho que indicar em y. Então agora aqui eu tenho que separar quem está em y, derivada. Então vou trazer tudo para o primeiro membro. Na verdade, essa aqui vai para o primeiro membro. Vamos ver, repete aqui tudo. Esse menos 2y vem como mais 2y derivada. 1 ficou estático no segundo membro. Y ao quadrado passou como menos y ao quadrado. Agora temos um erro aqui, transcrição, x, 2y, y'. Agora temos o fator comum, que é o y derivada. Então, vamos colocar aqui. Olha aí. Igual a 1 menos y ao quadrado. Agora só dividir 1 menos y ao quadrado, x ao quadrado, y, mais 6y ao quadrado mais 2, vai para o denominador. Pronto. Nós fizemos, achamos a derivada de y, a derivada y de uma função implícita, sem explicitar a função. Ok, pessoal? É isso aí. Bem, pessoal, aqui usando o Symbolab, nós temos uma calculadora aqui. Você bota cálculo, tá vendo? E escolhe derivação implícita. Então ele apresenta a calculadora de derivadas implícitas, ó. Tá aqui, já fiz o comando, tá aqui, Ctrl V, com aquela expressão que nós fizemos, e peço para ele processar e encontrar para a gente. Inicialmente ele já dá a resposta, tá vendo? Então a derivada, que aqui está na notação de Leibniz, né, dy dx, vai ser igual a aqui, 1 menos y ao quadrado dividido por 2 mais 6y ao quadrado mais 2xy, como nós achamos. Então ele vai mostrando aqui o passo a passo, né, derivando ambos os lados da equação com relação a x. Nós usamos na louça a notação com a linha, a notação de Newton. Aqui já usa a notação de Leibniz, que é a derivada dy dx. Então está aqui mostrando as derivadas, aqui fazendo elas separadamente e indicando as derivadas que vão se destacando, né? Apesar de você derivar em x, aparece essa aqui, ó, derivada em y, ó, aparece no 2xy dy dx, no 6y ao quadrado dy dx. Então aqui é um cálculo separado, tá bom? Posso mostrar aqui os passos, mas aí em geral ele pede que você faça uma inscrição. Então, voltando, você tem aqui a derivada desse primeiro membro. Essa linha cinza também é agora a derivada do segundo membro. É uma derivação mais simples, né? De x dá 1, de 2y dá 2, vezes a derivada de y, já que eu estou derivando em x. Então ela continua aqui. Então y derivando em x, aparece a derivada de y em x. Então agora ele transcreveu essa expressão para esse primeiro membro, essa segunda expressão para o segundo membro. Observa-se aqui 1, 2, 3 derivadas de y em x.
Então a gente caminha aqui no cálculo e podemos escrever a derivada como a notação que usamos no quadro, né, com a linha, que facilita assim o cálculo, né, assim fica mais rápido. Pronto, isolamos aqui a derivada de y e ao fazer isso aparece o resultado que nós encontramos, né? E aí, se você voltar à notação, não há nenhum problema nisso. Então a gente pode voltar aqui para o início, confirmar, né, a nossa derivação implícita que nós fizemos aí na louça. Importante dizer que a derivação implícita ela visa até facilitar a derivação de uma função implícita, não sendo necessário explicitar a função, que às vezes é inclusive ineficaz. Até mais, pessoal.